Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com a Candela Lopes. Ela mora lá na Argentina, ela é argentina, ela é UX, UI, Web Design, e hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a situação da Argentina, sobre o Covid-19, o que está acontecendo lá, tanto lá como o Brasil está enfrentando, né, esses problemas em decorrência da pandemia. E eu queria muito conversar com alguém que morasse em outro lugar para ter essa noção. A gente só recebe as notícias e a gente não sabe se as notícias estão certinhas, né? Então, sempre bom conversar com uma pessoa assim que está em outro lugar, vivendo uma situação parecida com a nossa. E aí, Candela, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Tudo certo aqui? Quase tudo. Quase Com o tudo. governo, não. Tá tudo ruim aqui. Com o governo sempre é ruim em qualquer lugar. Sim, com certeza. Mas antes de começar, Candela, fala um pouquinho sobre você, o que você faz. Eu vi que você é web designer. Se você quiser, depois eu posso colocar o seu LinkedIn aqui embaixo nos comentários. Falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim, eu sou designer. Agora estou trabalhando com designer, UX designer. Eu faço desenho de aplicativos móveis e também faço páginas web. Faço também algumas coisas de marketing digital. Sou independente, sou uma designer independente e trabalho para algumas empresas aqui na Argentina, algumas pequenas empresas e medianas empresas e outras fora da Argentina. Ai, que legal. Então, sim, mas o problema com as empresas que estão fora é que sempre tivemos muitos problemas para poder cobrar o dinheiro aqui dentro da Argentina, porque os impostos são muitos. Então, quando você quer introduzir alguma moeda que não é o peso, tem que pagar muitos impostos. Nossa. Então, por conta disso, eu tive que aprender algumas outras opções. Então, também estou fazendo trading de criptomoedas agora. Que maravilha! Isso é bom demais. Sim, adoro as criptomoedas, acho que são o futuro e acho que são uma solução contra governos como temos na Argentina, que são populistas, de esquerda ou direita. Para mim é isso mesmo, as pessoas teríamos que ser livres e aprender a ser livres de qualquer líder, não só dos governos. Mas aqui cada vez mais temos mais restrições econômicas, sobretudo. Estamos virando para o populismo muito forte, como acontece na Cuba ou na Venezuela. Muito ruim e triste, porque a maioria da gente aqui não percebe que isso é realmente ruim para suas vidas e para o futuro do país. Eu acho que é o mal da América Latina, né, nesse aspecto. As pessoas da América Latina se apegam muito, né, nesses ideais, né, de esquerda e acaba que prejudica, né, economicamente praticamente toda a América, né. A gente pode contar nos dedos os países, né, que estão se destacando um pouquinho mais, mas também não é aquela coisa tão expressiva, né. Eu conheço você do Liber Mulher. Eu queria saber se você é libertária, se você é pró-liberdade, se você participa de algum grupo aí na Argentina. Sim, eu sou libertária. Eu conheci o libertarianismo faz 2 anos atrás. Eu não conhecia, eu sabia que alguma coisa... Eu pensava como libertária, mas não sabia que existia o movimento libertário. Conheci a Javier Milei, vocês provavelmente conhecem algo dele, e também a Gloria Álvarez, e fiquei apaixonada pelo libertarianismo. Ela é muito boa, né? Sim, depois disso comecei a ler sobre o libertarianismo, Ayn Rand, Milton Friedman e outros autores que falavam sobre isso, e percebia que a Argentina, no começo do país, tinha muitas coisas para garantir as liberdades, mas
depois aconteceu o populismo com a social-democracia e também com o peronismo, e depois disso, tudo foi pior. Sou membro do Partido Libertário de Buenos Aires e também participo do grupo de Liber Mulher lá no Brasil. Eu conheci muitas mulheres maravilhosas no grupo, realmente. Estou muito feliz por isso. Tem então um Partido Libertário na Argentina? Sim, em cada província temos um, mas somos muito poucos. Quase todo mundo aqui é social-democrata, progressista ou peronista ou da esquerda. Nossa, aqui também a esquerda é bem forte. Agora aqui tá surgindo um pouquinho da direita, mas ainda tá muito deturpado ainda, assim. As pessoas ainda não se comportam como os conservadores, sabe? É como se eles estivessem descobrindo o fogo ainda. Mas assim, libertários até que ultimamente eu consigo encontrar bastante libertários. Aqui não tem partido libertário, que é muito difícil aqui pra você montar um partido, é bem burocrático. Mas tá crescendo, é um movimento que tá crescendo bastante, a gente percebe. E isso é muito bom saber que, mesmo vocês sendo poucos aí, né, eu acredito que conforme for conhecendo, né, o pessoal vai conhecendo, vai abraçando a ideia. Amanhã é 25 de maio. Temos 2 dias da independência aqui. Um é o 25 de maio e o outro o 9 de julho. Mas amanhã vai acontecer uma greve contra o governo por conta da volta da fase 1. Estamos outra vez com as mesmas restrições que tivemos no princípio da pandemia. Então, isso é terrível porque muitas lojas fecharam o ano passado por conta das restrições que não foram certas, porque ao começo do março de 2020 não tínhamos quase ninguém em caso de Covid. O governo fez um lockdown de quase 6 meses. Depois voltamos até um período mais aberto, que foi o verão aqui. E agora voltamos a ter o mesmo isolamento do março do ano passado. A maioria aqui que vive do setor privado não pode fechar. É impossível. Eu acho que é impossível em qualquer lugar, né? Aqui também, muitas comerciantes fecharam por conta desses lockdowns, assim, demorados, né? Então, assim, prejudicou bastante aqui. Aí, ficou quase 6 meses tudo fechado? Quase 6 meses. Mas sim. Tudo fechado? Todas as lojas, assim, de roupa, essas coisas? Quase tudo. Sim, tem que saber que a maioria da população é empregada pública ou funcionário público. Não é um problema se você viver do Estado ou do salário do Estado. Pode ficar em casa e trabalhar no computador, mas os que precisam abrir suas lojas e porque não trabalham para o Estado, realmente uma situação muito difícil para eles. Porque quem recebe pelo Estado está recebendo através de impostos, né? Os impostos não pararam de cobrar, né? Não. E tampouco os políticos reduziram seus salários. É igual aqui. Ao menos para dizer que estamos ajudando a reduzir ou estamos com o povo, porque eles poderiam dizer, é uma medida demagógica, mas poderiam dizer, vamos reduzir nossos salários ou os salários dos funcionários públicos ou dos empregados públicos. Porque se o setor privado, que é quem paga os impostos para poder pagar os salários dos empregados estatais, eles deveriam ser um pouco mais empáticos com o setor privado. Concordo. Mas aqui não acontece isso, tudo o contrário. E a discrepância de salário do setor privado para o setor público é bem grande, que aqui no Brasil é uma coisa assim bem absurda. Tem uns setores do setor público que ganha tipo 10 vezes mais do que o setor privado. Aí também é assim? Sim, depende o setor. Alguns cobram maior salário, outros não. Mas sim, é verdade que
Você pode não ter estudos, não ser uma pessoa com ensino médio e ter um melhor salário trabalhando no Estado que se você estudou alguma profissão universitária ou tem mais estudos universitários. Isso é verdade. E é frustrante. É frustrante. É revoltante, né? E assim, voltando a falar da pandemia, então no começo todo mundo ficou em casa, vocês já usavam máscaras para ir, Sim. pelo menos poderia ir no mercado, na farmácia, a farmácia estava aberta. Sim, aqui foi anárquico tudo, porque o governo controla os cidadãos que a classe média, porque as pessoas que vivem em lugares mais pobres, como aqui as suas favelas, nós falamos bichas, lá nenhum controle. As pessoas caminhavam sem máscara, continuavam reunidas e nem a polícia, nem o governo controlava eles. Mas se você viver na cidade ou nos bairros mais da classe média, lá sim. Tivemos também muitas, não sei se muitas, mas mais ou menos 65 mortes por conta da pandemia, abusos policiais e muitas desaparições. E também nas províncias mais pobres, que ficam no norte do país, tivemos abusos sexuais e violações das propriedades sobre os indígenas no Chaco. É um vídeo que é terrível, que se pode ver quando a polícia vai à casa dos Guam e abusa deles. É muito forte. Mas assim, todos esses abusos que você citou aí foi junto com a questão da pandemia, com a questão do isolamento, eles usaram essas medidas de restrições para poder fazer essas barbaridades, esses desaparecimentos, foi tudo vinculado a isso? Sim, o governo deu o poder para a polícia, o governo que se diz defensor dos direitos humanos. Porque eles são os primeiros em dizer que sempre estão defendendo os direitos humanos e que os demais partidos não. Eles se apoiaram na polícia para fazer todos os abusos dos direitos das pessoas. Não sei como se diz em português, mas temos aqui, acho que lá também, uma lei que o presidente pode dizer sem ter aprovação do setor legislativo. O nome é Direito de Necessidade e Urgência. Então, ele pode dizer, estamos na pandemia, eu vou reprimir a quem esteja fora depois das 6 da tarde. Fiz isso e depois procurou ter o controle por meio da polícia e das forças federais e aí eles fizeram o que quisessem. Sim, foi muito difícil aqui, porque como todos os governos populistas, sempre procuram que as pessoas que apoiam o governo e as que somos opositores briguemos entre nós e eles sempre acabam ganhando. Porque aqui o presidente disse que quem está contra o lockdown está a favor da morte. É muito ruim dizer isso, porque eu tenho amigos, muitos têm familiares que morreram por conta do Covid. Então, o presidente disse que quem é opositor está a favor da morte. Não permite o diálogo, né? Não, mas eles todos os dias fazem coisas contra os cidadãos, não só dessas violações dos direitos humanos, porque também quando você faz um controle de preços sobre a economia, também está indo contra o comerciante ou o empresário ou quem está além de vender um produto, gerando empregos. Isso também está contra a sociedade.
contra os cidadãos. E aí eles congelaram o preço, imprimiu dinheiro, tudo isso que é ruim, que traz muito malefício para a sociedade. Sim, mas na Argentina todos os governos imprimem dinheiro. Por conta disso temos a inflação que temos. Não é porque é por o aumento do dinheiro no mercado. E também os salários, como acontece na Venezuela ou na Cuba, são cada vez mais fracos e os produtos cada vez mais caros. Então, eles acham que a melhor ideia é controlar os preços. E agora estão com um controle de preços e também proibiram que os supermercados e as grandes lojas vendam produtos que não são essenciais. Porque Como eles assim? dizem, por exemplo, no supermercado, eu sou empresário e faço panelas, quero vender panelas no supermercado, não posso agora. Porque eles dizem que isso não favorece o isolamento. Ai, Então, a gente só tem que ir para o supermercado para comprar algo que tem que ser essencial. se você já tá lá no mercado, que diferença faz? Se você pega um arroz ou uma panela, você já tá ali. Mas ninguém dos políticos na Argentina é um empresário que sabe que significa ter que pagar o salário ao final do mês. Mas eles proibiram, né, de demitir, não foi? Aí não proibiu de demitir as pessoas? Será que tá funcionando? Também, sim. Tem que pagar doble, não sei se é doble indemnização. 2 vezes, se eu demitir algum empregado, tenho que pagar 2 salários. Como que você vai pagar um empregado se você não tá conseguindo produzir? É meio que impossível, né? Também, sim. E também, se você não pode vender seu produto no supermercado. Não tem como, não fecha ali a conta, né? Como que a pessoa vai fazer? Mas assim, mesmo congelando os preços subiram, né? Porque senão ou sobe ou some o produto do mercado, né? Aí sumiu algum produto assim, sumiu do mercado que vocês encontravam antes e agora não encontra mais? Agora temos quase todos os produtos, mas temos menos quantidade. Sim, aconteceu isso no 2011, que era presidente a Cristina Fernández e do Kirchner, e também acontecia isso, do controle de preços. Mas agora o principal problema é os produtos que são importados. Não temos tantos disso. Temos a maioria dos produtos essenciais. Mas assim... Papel higiênico temos todavia. Ai, que bom. Como acontecia na Venezuela, que não tinha... Até agora temos. Ai, ainda bem, né? Mas assim, será que esses importados não estão vindo por conta do dólar, que tá muito alto aí perante ao peso? Sim, mas temos também problemas com... Temos um novo imposto, que é eles chamam de imposto solidário, que também tem controlado o dólar, que temos muitos preços do dólar. O dólar oficial do governo é o mais baixo de todos. Mas se você compra alguma coisa no exterior, ou um serviço como Netflix ou Spotify ou alguma app que tem um serviço mensual, temos 2 impostos. Um é um solidário e outro é um imposto para os cartões de crédito. Ter em conta que se você compra alguma coisa no exterior, além do preço, tem o preço do dólar mais baixo, mas tem uns 60% mais de impostos que pagar. Nossa. É quase o mesmo valor do que o dólar ilegal, ou blue, como a gente chama aqui. Tem o dólar ilegal, que, olha só, por conta dessa coisa que o governo faz, essa bagunça, né? Nossa, mas é muito imposto. Aqui no Brasil também, nós reclamamos bastante de impostos, não tá nessa quantidade, vamos dizer assim, mas esses impostos acabam atrapalhando bastante, né? É até interessante falar imposto solidário, né?
As duas palavras não combinam, né? Ou uma coisa é solidária ou ela é imposta. Sim. Né? É um estupro solidário. Que horror! É bem isso mesmo. Aqui, assim, o que eu percebo que subiu bastante foi a gasolina, a carne. Também. Outras coisas também subiu bastante, mas essas duas foram as que a gente percebe que parece que a gasolina e a carne sobe todo dia. Aqui também, mas o preço da carne subiu muito. E também a Argentina é um dos produtos que mais exporta a carne. Os produtores de carne também ver alguma coisa, não lembro agora, sobre os impostos ou controle sobre a carne. E sobre as exportações, porque eles dizem que o preço tem que ter um valor baixo aqui, porque senão tudo, como que primeiro os argentinos têm que poder comprar a carne e depois o exportador pode vender. Então, não com o preço que o exportador quer ou que acha que é bom porque tive muitos custos para produzir e tudo isso. Isso não é problema do governo. Se você tem perdas ou ganha dinheiro, se ganha é um problema, mas se perde, não. É seu problema. Se ganha, se é uma boa produção, o governo quer ser parte. Mas se você tiver uma fase ruim, não. E os produtores da carne tiveram alguma coisa com um problema com o governo, não lembro agora, mas os produtores de outros commodities também. Porque a Argentina é um país que quase produz só commodities. Temos algumas empresas tecnológicas que a maioria quer ir embora daqui. É um problema, não é um problema para mim, eu acho que eu gostaria de morar em outro lugar. Mas o setor tecnológico, quase acho que a maioria quer ficar ou estar em outro país com melhores benefícios fiscais, como do lado de cá temos Uruguai, e a maioria estão indo lá porque é melhor para eles. E aí prejudica, assim, as pessoas mais pobres, né? Na questão de empregos, né? E a empresa não fica, essas pessoas são obrigadas a fazer um serviço, né? Um subserviço, né? Ou se não, até migrar também, né? Ir para outro lugar, morar em outro lugar. É bem complicado. A maioria das empresas grandes que tínhamos lá em Chile, Mercado Livre, Nike, elas foram embora o ano passado. Ao redor de 15 empresas, a maioria vendeu suas ações a preço de custo, porque não queriam ficar mais aqui. E isso é muito difícil para uma economia que já era fraca antes do governo do Fernando. Eu não sei qual é a estratégia do governo. Acho que é a mesma que tem todos os governos populistas, porque sempre é culpa do mercado, dos empresários e das pessoas que querem ganhar dinheiro. Mas aqui, as maiorias das pessoas ricas, o que tem mais dinheiro, são os políticos. A Cristina Kirchner, o filho dela, a filha dela, toda a família dela são milionários. A maioria dos empresários ou empresários médios não conseguem ter um nível de vida que têm os políticos aqui. Aqui também, assim, a classe política é uma classe que ganha muito além do que o povo. E eles conseguem também ter uma vida, assim, vamos dizer, invejáveis para nós, meros mortais. Eu falo que nós temos vários reis, acabamos sustentando, né, vários reis. Sem contar que desvio e tudo mais. O pior é que a maioria das pessoas que são pobres acham que é a melhor escolha que tem. Porque eu, como governo, posso garantir que eu vou te dar uma ajuda ou um salário todos os meses. Não importa se você pode viver bem, porque são muito baixos os subsídios ou as ajudas que dá o governo. Mas se você não tem que trabalhar para conseguir, a maioria vai escolher isso. Acho que a Argentina está perdida em isso.
Com o governo Macri, vocês viram alguma mudança ou foi mais do mesmo? Sim, aqui na Argentina não temos uma direita. A esquerda diz que o Macri é a direita, mas Uhum. ele não é. Eu sou como libertária, eu tampouco sou de direita, como dizia Friedman. Acho que era Friedman que ele disse, não lembro, que os libertários não somos nem de direita nem de esquerda. Uhum. Somos uma opção. Mas aqui a direita morreu com o último governo militar. Macri foi um social-democrata, foi mais um. Ele disse que ia mudar as coisas, que ia abrir a economia, que ia contra os sindicatos aqui. O sindicalismo é muito forte por conta do peronismo, mas tampouco foi fácil para ele, porque o peronismo, quando não está no poder, encontra alguma coisa para desestabilizar o país. Sempre consegue. Macri é o primeiro presidente que não admite, porque todos os anteriores presidentes que foram opositores ao peronismo não conseguiram acabar seus governos. Às vezes ele conseguiu porque ele não conseguia trabalhar lá, né? Então deixaram ele até o final, Não. porque ele estava com os braços praticamente amarrados, né? Sim, isso é verdade. Mas acho que ele poderia fazer algo mais, alguma coisa mais, mas não conseguiu. Você falou que ficou todo esse tempo, né? E isolamento, tudo fechado. Agora você falou que vocês estão entrando novamente na fase igual à fase 1. Ou seja, todo aquele isolamento de 6 meses não surgiu efeito, certo? Nada. E aí eles vão de novo reforçar isso. Não faz sentido, né? Não, nem tampouco deu certo o fechamento das escolas, porque o incremento de casos de Covid não melhorou porque as escolas estivessem fechadas. Mas isso é uma boa estratégia para o governo, sobretudo se é um governo populista que tem benefício quando as pessoas não conseguem aprender. Ou é mais difícil ensinar. Mas sim, foi muito ruim que as escolas estiveram fechadas, porque o nível da educação foi muito baixo o ano passado. Neste ano está acontecendo o mesmo, porque as escolas estiveram abertas 2 ou 3 semanas. E agora estão fechadas de novo. Foi uma briga muito grande que tive o Alberto Fernandes com o governador da cidade de Buenos Aires, porque ele queria abrir as escolas e como é opositor do kirchnerismo, não deixaram. Agora está tudo fechado, porque voltamos a fazer um. Aqui também está fechado. Aqui no meu estado, cada estado se comportou de uma maneira diferente, sabe? Tem estados que ficou um pouquinho mais livre, outros tiveram uns lockdowns mais restritos. Aqui no meu estado, tá desde o ano passado sem aula nas escolas. É terrível. É terrível. E a gente sabe que o ensino está bem prejudicado e que as crianças vão sofrer muito no futuro, né? Decorrer disso. E a gente fica triste, porque o que podemos fazer? Eu tenho 2 crianças, então eu estou procurando ensinar em casa, fazendo meu homeschool. Mas... Também tem que trabalhar, acho que é difícil. Sim. Combinar tudo para que dê certo isso. Não é fácil. Vamos ver, né, o que vai dar. Mas aí tá tendo as vacinações, o pessoal tá se vacinando, de boa. Aqui tem conta que é um governo muito corrupto. Sempre foi. Sempre eles procuraram o jeito de fazer seus negócios. Então, a gente aqui, quando foi o começo das vacinas, o governo fez um acordo com a Pfizer, a vacina da Pfizer. Mas ninguém sabe bem o que aconteceu. O governo não fez o acordo com a Pfizer e disse que agora o negócio, o melhor preço era o da Sputnik.
a vacina russa, porque tem mais afinidade com o populismo. Então, agora mudamos para os Sputnik. A produção da vacina é muito fraca até agora. E a Argentina é um país pobre. Na verdade, os últimos que vamos ter a vacina somos os argentinos. Nossa. Íamos ter uma produção nacional da Sputnik, mas até agora tudo sigue igual. Então, temos muito poucas vacinas. E também aconteceu que os políticos e os amigos dos políticos e as namoradas dos políticos conseguiram se vacinar antes do que muitas pessoas idosas que precisam a vacina antes que elas. Porque as pessoas da minha idade não precisam a vacina. Sim, mas não é tão importante se eu tenho ou não. Eu provavelmente sobreviva. Não é tão emergencial, né? Não. Então, foi um problema muito grave. Isso foi uma perda da aceitação da população do governo de Fernandes. Agora ele tem uma imagem negativa mais do que antes, mas por conta disso, por conta das mortes, por conta do incremento dos casos covidosos, eles decidiram fechar tudo, porque tampouco estão fazendo novas negociações para conseguir mais vacinas, porque a Rússia disse que vai nos dar mais vacinas, mas quando eles tenham mais. E para eles é prioridade seu país do que a Argentina. Tampouco permitiram que o setor privado possa comprar vacinas. Dizem que o Estado te salva, o Estado é o líder que vai cuidar de todo mundo. E eles não permitiram que o setor privado ou as províncias tem que ser algo nacional. Agora sim, mas no começo, só o Estado Nacional poderia negociar as vacinas, porque é uma forma de fazer marketing com isso. Só eles podem negociar. Não está dando certo isso, porque quase não temos a população vacinada e temos muitos contágios. Realmente preocupante. Enquanto você fala, tem muito do Brasil nisso também. Sim. Eu consigo enxergar muito do Brasil, dá vontade assim, abraçar e falar, nós estamos juntas. Achava que vocês estão melhor do que nós, porque não tenho tantos controles do Estado sobre o setor privado. Assim, apesar que eles não liberaram a vacina privada, não permitiu também que o setor privado comprasse, mas estava na briga. Tem algumas pessoas dentro do legislativo lá que eles fazem o papel de oposição e estavam brigando para que o setor privado pudesse, vamos supor, se eles comprassem 1.000 vacinas, 500 seriam doadas para o SUS, entendeu? Para pelo menos viessem, né? Mas assim, a vacinação ainda não é tão grande, mas pessoas de 30 anos com comorbidades já estão sendo vacinadas. Que bom. Então, assim, essas pessoas mais velhas, eu não posso te falar pelos grandes centros, mas assim, no meu estado, eu acho que o estado corresponde mais ou menos à província, né? Igual de vocês, né? Não sei se dividem assim. E as pessoas dos estados, do meu estado, já foram todos vacinados, os mais velhos. Eu tenho um amigo que ele morreu faz 3 semanas. Ele tinha 42 anos, não tinha nenhum problema de saúde. Ele acreditava muito neste governo. Então, ele morreu acreditando que o governo estava fazendo tudo certo. Mas ele morreu no hospital público. A saúde pública aqui está muito ruim. E eu pensava que a maioria dos políticos que ele gostava, eles vão a hospitais privados com uma saúde ótima, com um sistema de saúde ótimo, porque o setor privado tem melhores prestações, tem melhores hospitais e tem uma melhor saúde, porque é
privada. E pensava que muitas pessoas aqui acham que o governo e que a saúde pública e que tudo público é melhor do que o privado e não percebem que políticos que eles apoiam e gostam têm todos os privilégios que a maioria poderia ter se perceberem que o setor privado, que os acordos privados e que tudo que tem que ver com os acordos entre pessoas é melhor de que procurar que o Estado ou um político escolha por nós. Acho que nós temos muito mais ciência, né, do que nós queremos de verdade e o que poderíamos fazer com o nosso dinheiro, né? Não precisa de ter um terceiro, né, para administrar nosso dinheiro para a saúde, para a educação. Nós temos capacidade, né, para isso. Mas Sim. se nós fizéssemos isso, eles não teriam poder. Mas né? acho que é muito difícil viver em liberdade. É melhor se tem mais uma pessoa que escolhe por mim. Para a maioria, eu prefiro viver escolhendo minhas próprias decisões. Sim. Mas a maioria acha melhor isso. Acho que tem medo, né, de não conseguir fazer. Talvez seja isso. Mas assim, o que você gostaria que esse governo fizesse ou que esse governo não fizesse? O que você acha assim que poderia melhorar? O que você espera assim pro futuro? Tudo. Acho que eu gostaria de um governo mais libertário ou com mais medidas de livre mercado, porque para mim é o melhor caminho, mas eu sei que isso não vai acontecer com o peronismo. Ou com o peronismo da esquerda, é muito difícil que um governo que apoia o Maduro, que apoia o chavismo, os Castro na Cuba, mude para outras medidas. Mas eu gostaria de que a Argentina voltasse ao princípio do país, quando a nossa Constituição Nacional garantia as liberdades individuais e a propriedade privada, que foi a nossa primeira Constituição. A Constituição de Alberti, que era um liberal. Eu gostaria muito de voltar para essa época, para essa parte da história, porque depois, quando a história da Argentina foi avançando, sempre na escola todo mundo fala mal sobre isso, que não tínhamos direitos ao princípio e que as empregadas não tinham direitos e que os empregadores abusavam dos empregados e tudo isso, mas era o começo do século XX, então todo mundo estava na mesma coisa. Eu gostaria de que alguma vez a maioria perceba que o liberalismo ou que ter a possibilidade de escolher o que você quer com sua vida e não tem que procurar que o governante ou que um político escolha por você. Que algum dia aconteça isso na maioria dos argentinos seria muito legal para mim poder ver isso, estar nesse período da história. Esse é um sonho também, que as pessoas conseguissem enxergar que elas podem ser donas das suas próprias vidas. Então que esse seu sonho se realize não só na Argentina, mas que aconteça em outros países também da América do Sul, e inclua o Brasil nisso, né? Todos nós estamos precisando desse choque de liberdade, vamos dizer assim. Sim, né? Choque de liberdade, verdade. Tem duas perguntinhas aqui, antes da gente finalizar, de dois meninos aqui que participaram. Um é do Pedro, ele pergunta como que foram as eleições? Foram muito tensas? Como que foi? Sim, nas eleições, acho que quando foi Fernandes e Macri, Isso. no 2019. Sim, foi uma briga entre eles, mas também foi muito importante para o mercado, porque antes das eleições, nós tínhamos $1 que era muito barato para esse momento.
E depois de que a maioria dos argentinos escolheu Fernandes, o dólar incrementou seu valor muito. O mercado achou que a economia ia fechar ou ia ser mais difícil fazer algum negócio com a Argentina se o kirchnerismo voltava para o poder. E não estava errado, né? Não. Não foi só um medo do mercado. Foi verdade. O que aconteceu foi isso. Então, eu lembro que eu estava fazendo um website e eu disse para meu cliente que ia cobrar tal valor do site. 2 semanas depois, o valor do preço que eu ia cobrar não valia nada, porra nenhuma, como diz vocês. Sim. Que triste. Mas foi muito difícil porque a metade da população queria que ganhasse Fernandes e a outra Macri. Mas o que aconteceu, já sabemos todos o que aconteceu depois. E isso foi imperando tudo. Foi cada vez mais ruim para nós. A outra pergunta é do Bruno. Como que tá a questão do aborto depois da aprovação? O que os movimentos pró-vida estão fazendo em relação a isso? Aqui ganhou a legalização do aborto. Na verdade, agora está tudo muito tranquilo porque a situação é outra. Além de que o governo é pró-aborto, então quase não temos um movimento pró-vida agora. A maioria das mulheres aqui são pró-aborto, porque a maioria são feministas da esquerda e elas acham que o aborto tem que ser legal. Eu acho que o aborto vai acontecer, seja legal ou não, mas não tem que o contribuinte pagar por o aborto. Se você é pobre ou rica, não é importante, porque é contra a vontade de uma terceira pessoa. Mas aqui também está acontecendo que eu tenho um amigo que ele é médico e ele me disse que o primeiro aborto que fizeram no seu hospital, a mulher que estava grávida morreu. Então ele dizia que o aborto pode ser legal, mas nunca vai ser seguro nem gratuito. De graça não vai ser. Nem tampouco vai ser seguro. É porque eles vendem isso, né? Que se você legalizar, se você discriminar, vamos dizer assim, vai ser seguro, né? Não é verdade. É uma intervenção cirúrgica. Então, ninguém pode garantir que porque é legal, agora não vai morrer por um aborto. E isso foi uma mentira que o feminismo disse para as mulheres. Então, isso acho que não é bom, porque também as mulheres precisam de conhecer que podem ter problemas psicológicos também, ou outros problemas. E isso tampouco ninguém fala disso aqui. Pelo menos aqui, o feminismo não fala nem dos problemas psicológicos que podem ter as mulheres que fazem um aborto, nem das mortes que também acontecem. Só é legal, só isso. E temos que os contribuintes que pagamos muitos impostos, agora também temos que pagar por os abortos. Aqui também é o sonho de uma galera fazer isso, mas eu acho que há uma oposição muito grande para não deixar. Eu acho. O Brasil tem muito essa pegada, assim, ainda conservadora nesse aspecto. Então, Sim. Tem uma briga forte em relação a isso. Mas tem uma galera que faz barulho que gostaria, sim, que legalizasse, que o SUS fosse lá e bancasse tudo isso. Aqui também, acho que a maioria é contra o aborto. Sou o movimento pró-vida. Muitas mulheres que não são de nenhum movimento são contra o aborto ou nunca fizeram um aborto. Mas o que faz mais barulho tem a atenção do governo. O feminismo, acho que no Brasil também, mas tem movimentos que em cada greve queimam igrejas ou fazem grafites, coisas assim contra a igreja.
igreja. Eles têm a atenção dos médios da comunicação, têm a atenção do governo, então elas fazem mais barulho que as mulheres que são contra. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu gostaria de agradecer muito o fato de você estar aqui respondendo. Não tem como eu agradecer mesmo. Não, prazer para mim. Eu estou tentando falar o mais português que eu posso. Mas eu gosto muito do português, mas algumas palavras acho que são iguais do que o espanhol, mas não sei com certeza. Então, olha, eu entendi bastante. Me desculpa se falei alguma coisa no portunhol. Imagina, eu que agradeço. O que você falou assim trouxe pontos assim muito interessantes que a gente assim não tem noção, e é bom ouvir de quem tá vivendo aí, né, que sabe realmente, né, falar o que tá acontecendo. Então, muito obrigada. Não, de nada. Prazer. Então, por hoje é só. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!